Luz, câmera, ação e claquete digital no ar. Boa noite a todos. Mais uma aula aqui, mais um encontro muito especial. E eu queria começar esse encontro falando do nosso workshop, que vai estar acontecendo dia 28/9, do Big Box Studios, né? Os atores da publicidade. Vai ser um workshop muito legal, que vai ter várias participações especiais. A gente vai ter um painel com garotos propagandas famosos que vão contar a sua história. O Garoto Bombril, ele está no Guinness como o garoto propaganda com mais tempo no ar. O Sebastian da C&A, o primeiro garoto propaganda preto. A gente vai ter um Marcão, essa nova geração. O Barroso, o ator Barroso, que ele é o Marcão do McDonald's. Hoje em dia é tão difícil ter garoto propaganda. Então ele é um desses últimos aí que saíram. Vamos contar essa história. A gente também vai ter um painel com o Tristan, com a Bárbara Nega, falando sobre o método Stanislavski. Vai ter um painel também de diretores de cena, onde eu vou estar com a Drica, com o Sérgio Glasberg. Quem vai comandar é a Bruna que é diretora e também jornalista. E a gente vai ter um painel com diretores de criação renomados das principais agências do Brasil, falando sobre o roteiro publicitário. E agora eu quero falar para você que vai estar participando desse workshop, que é ator, uma super novidade. A gente vai sortear lá no workshop um material fotográfico profissional para vocês. Então, assim, no problema de não ter material, não vai mais existir. E quem vai estar fazendo esse material é o Yuri, né, Yuri? Conversa com a gente aí, fala um pouquinho da expectativa. É isso, Rafa. Estou muito feliz aí com o convite. Poxa, fui super premiado, assim, né? Primeiro de tudo, o Claquete aqui tem sido realmente uma escola em termos de aprendizado. Então, queria retribuir de alguma forma todo esse conhecimento aí que está sendo passado. E surgiu essa oportunidade. Então, assim, vai haver um sorteio de 10 pessoas aí. A gente vai sortear 10 pessoas no dia do evento, tá, gente? Porque o evento tem a parceria também com a Big Box Studio também. Então, a gente vai estar premiando justamente quem estiver presente no workshop, né? Até para reforçar também a presença das pessoas, porque como o Rafa já disse em outras oportunidades, tem uma galera que se inscreve e acaba não estando presente no evento, e o objetivo aqui é justamente não só o compartilhamento de conteúdo, mas também do networking, né? Para a gente poder cada um aí se conhecer, e foi através do networking que hoje eu estou podendo participar do Claquete também, com o meu trabalho. Então é isso, gente. No dia do evento, 10 pessoas aí vão ter a premiação. Difícil falar, né? Mas assim, tô aí no meu trabalho já tem muito tempo, Exatamente, período é uma branco. baita premiação, um material fotográfico profissional, É assim, isso. no estúdio, fundo preto, fundo branco, vai ser incrível, hein, Tá, pessoal? tá. Então já sabe, você que é ator, participa, se inscreve já no workshop, fala também aí com seus amigos que são atores, que vão estar lá, vai ser, olha, imperdível. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula de hoje, pós-produção. Chegamos na pós-produção. E para fazer essa aula aqui junto comigo, eu apresento aqui para vocês Alan Porciúncula. Ele é editor, ele é colorista na Burnie Color Grading, mais de 27 anos de carreira, conquistando os principais prêmios da publicidade nacional e internacional, como Cannes, New York Festival, Clio, Berlin Festival, entre outros. Ele já trabalhou para grandes clientes nacionais como Bob, Citroën, Mitsubishi, internacionais como Vogue, Ralph Lauren, Corona, entre tantos outros. Boa noite, Alan. Seja bem-vindo ao Claquete Digital, Major. Boa noite, Rafa. Primeiro de tudo, boa noite a todos. Obrigado pelo convite do Claquete Digital. Uma iniciativa que hoje é bem difícil de ter, né? Um grande projeto aí que o Claquete Digital está oferecendo a todos. E hoje, com o conhecimento, foi feito para ser distribuído, não para ser guardado. Então, bora para uma aí. Espero que todo mundo goste e vamos nessa. Vamos nessa. Então vamos iniciar aqui, por favor. Antes de qualquer coisa, já vou avisando, galera. Como todos já sabem, ou quem não sabe vai ficar sabendo agora, a gente vai fazer a nossa aula aqui, ela tem uma duração de 1 hora, tá? E depois os outros 30 minutos é aberto para perguntas. Então, se você já tem uma pergunta agora, a gente falou sobre um assunto, surgiu aqui uma ideia, já escreva no chat. Isso é muito importante
porque daí no final a Gi vai pegar e vai estar lendo essas perguntas. Então, já tem uma perguntinha, já escreve no chat agora, não esquece. Vamos lá, como escolher o editor? Existem estilos diferentes? Aqui a gente vai fazer uma dobradinha, eu vou falar a minha opinião, tá? E o Alan vai falar dele. Eu acho que existe estilos diferentes. Eu acredito que tem editor que ele tem a mão ali mais para filmes mais dinâmicos, filmes, por exemplo, de esporte, que exige, né, uma edição mais dinâmica, enquanto que outros editores eles vão ter mais ali a sutileza de fazer um filme mais dramático, onde você tem que escolher aquele take com aquele olhar especial. Então, na minha opinião, eu acredito sim que exista diferenças entre editores que fazem tipos de filme e outros tipos de filme. O que você acha aí, Alan? Existe, na sua opinião? Ou o que importa é a técnica? Concordo com o Rafa. Hoje, cada editor tem um caminho, cada editor tem um pensamento, cada editor tem uma mão, né? Normalmente a gente fala que são diferentes caminhos, né? Cada filme é um filme. Acho que hoje uma narrativa é um filme que se ele é bem diferente de um clipe, texto é bem diferente de qualquer outra coisa e a gente vai tendo, concordo, acho que também hoje filmes de governo é um estilo de filme, um filme institucional é um outro tipo de filme, um casamento é um outro tipo de filme, como a gente abrange tudo que é tipo de maneira, todos os tipos de jogos, acho que tem, cada um trabalha num mercado, né? Como making-off é uma pessoa que edita, não dizendo que essa pessoa, vamos dizer que ela edita um bom filme com sentimento, ela não consegue editar um clipe. Mas hoje até os próprios profissionais hoje que se destacam, vi que vocês tiveram com o Saulo, né? O Saulo é um cara que ele monta muito bem. Eu conheço o Saulo desde do início, a gente é amigo há uns anos, desde a época da O2. Hoje é um cara que ele tem uma mão muito boa de contar narrativas, tanto que ele faz muita série, documentário, onde ele se especializou. E eu acho que é um caminho, sim. Eu acho que hoje a gente tem que olhar muito bem o que cada editor faz e o que é onde tu melhor se encaixa para quem é editor, né? E é gosto, né? Tem gente que não gosta de ver cena bruta, como tem gente que ama ver cena bruta. Tem gente que gosta de editar falas, trazer um roteiro, evoluir junto numa montagem, como tem gente que prefere fazer uma clipado, divisão de tela, já para fazer mais reels. Hoje tem tudo que é tipo de editor, né? Mas vale sempre a gente procurar onde a gente gosta de estar. Não, óbvio, às vezes não dá para negar trabalho, mas a gente tem que saber onde a gente se encaixa melhor também para manter o seu próprio mercado. Maravilha. Olha, eu quero deixar uma pergunta aqui, Alan, e a gente vai responder ela no final da nossa parte de montagem, tá? A gente vai conversando aqui, quem já acompanhou as aulas sabe como é que funciona, né? A gente não explica aqui o que é certo e errado, é a nossa maneira de trabalhar. É isso que é a ideia do Claquete, é isso. Todos os professores aqui, eles, na verdade, eles são profissionais do mercado que estão passando a sua experiência. A pergunta que eu quero deixar, e a gente depois vai entender se a gente vai responder ou não, é o seguinte: como é que um montador, um editor que está acostumado a fazer jobs como, por exemplo, você falou assim, casamento, tá? Que é um outro tipo de job, né? Ele quer migrar para publicidade. Ele já conhece ali todas as ferramentas do Premiere, mas como é que ele muda a mão dele? Vamos ver se a gente, no final, com o nosso papo, a gente responde, mas daí no final você me conta, tá? Vamos seguindo aqui. Primeiramente, o briefing, né? Eu acho que tudo começa no briefing. E a gente falando aqui de publicidade, só para lembrar sempre. O que o montador precisa saber? O que o diretor precisa te contar antes de você começar um filme? Acho que primeiro de tudo é entender o cliente. Acho que eu sou o tipo de montador que eu gosto de primeiro ver onde esse cliente está trabalhando, ver como que esse cliente comporta. Ao mesmo tempo, eu preciso entender como que o diretor trabalha para aí sim começar a entrar nesse job e começar a tentar entrar nesse caminho. Acho que a primeira coisa é isso. Todo diretor que me chama novo, eu conheço o trabalho dele. Acho que a primeira coisa é antes de querer montar o filme dele. E apesar de ser editores diferentes, mas o diretor tem seu estilo.
e às vezes a própria agência chama esse diretor pelo estilo dele. Acho que a primeira coisa é conhecer com quem tu trabalha. Para montar, o que que a gente precisa saber? A gente precisa entender o que que esse roteiro tem que te trazer, qual o sentimento que o filme tem que te entregar. Se ele tem que vender, às vezes, um produto, se ele tem que te trazer uma emoção, se ele tem que te trazer várias coisas são distintas para a gente chegar no final de uma montagem, para conseguir receber esse material, porque logo daqui a pouco, logo mais a gente vai falar, para a gente entender como, primeiro de tudo, como esse select vai acontecer. Porque normalmente, quando eu edito, eu tenho uma reunião com o diretor para entender o que que ele está sentindo, o que que ele está imaginando. Óbvio que às vezes tu lê a pasta do job e por aí vai, né? Mas eu acho que primeiro é entender aonde que tu está indo, qual que é o princípio do filme que tu quer montar. Maravilha, isso aí é o que o Alan é o lado dele, e agora eu vou falar o meu aqui, que eu acho que é exatamente a mesma coisa. Pode passar aí, por favor, Gi, a tela. É uma coisa que é importante. Nem sempre a história que o diretor quer contar está clara no roteiro. Então é uma coisa que você precisa falar para o montador, assim, ó, que história você quer contar. Não é todo roteiro, não é de todo roteiro que sai o mesmo filme. Isso é uma coisa importante, porque senão você não precisaria não precisaria ter diretor. A agência faria um roteiro e entregaria para a produção produzir. O diretor, ele dá uma alma para aquela história, tá? Então nem sempre ela tá ali explícita no roteiro, ou existe só uma maneira de contar. Pode ir lá em frente, por favor. O sentimento, o Alan falou agora, isso é uma coisa muito importante. Qual o tipo de sentimento que você quer passar, né? Se é uma coisa mais entusiasmante, se é mais emocionante, se é um saudosismo. Eu acho que o sentimento ele é um ponto importante de equilíbrio para o filme. Vamos lá, Gi. E o material de apoio que você sempre entrega, que é o roteiro, o shooting, um monstro, se caso existe um monstro, às vezes até um monstro ele já é feito com o mesmo montador, tá? Ele já prepara ali quando tem um monstro, tem vezes que não. E referência, se você tem uma referência, principalmente se eu acho que se é um filme com muita pós-produção, com muita trucagem, assim, com transições diferentes, a referência ela cai bem dentro desse universo. Porém, tem uma dica aí especial. A dica que às vezes eu faço é o seguinte: dar o mínimo possível para o montador e se surpreender com uma nova visão do filme. Então, tem dois caminhos que você pode seguir, tá? Se você tem tempo, eu indicaria esse segundo, tá? Você não dá nada para o montador. Você dá o roteiro. O roteiro eu acho que é o mínimo. Mas fora isso, você não fala, olha, eu pensei em começar com essa cena, uma cena da gaveta abrindo. Não, não fala. Deixa vir, porque você pode se surpreender. Eu acho isso sempre muito interessante, porque você às vezes você está preso tanto numa história, você gravou todo o material, você conhece o material, só que você está preso numa ideia fixa e você perde uma oportunidade de ter algo muito especial. Então faça isso. Já aconteceu isso com você, Major? Você já pegou um filme e entregou totalmente diferente do que o diretor esperava? Nós temos alguns filmes assim. Temos, Exatamente. foi o primeiro, acho que foi o primeiro Cannes que a gente ganhou junto, foi um prata, foi um filme que ele tinha muitos caminhos para ir, né? Que é o GGB, né? GGB era um Exatamente. filme que, por roteiro, ele tinha uma história, por captação, ele tinha uma outra história mais evoluída, e na montagem a gente chegou numa conclusão que talvez não fosse aquele caminho. Aí foi numa madrugada, a gente tinha pressa para entregar, isso É, foi uma virada de noite, sentei sozinho, fiz todo o select, estruturei todo o filme com o mínimo de informação possível. A gente tinha um roteiro, era o roteiro, e a gente tentou chegar numa história completamente diferente. E o Rafa, quando chegou de manhã, ele olhou, era completamente diferente do que ele imaginava do filme, do que o roteiro imaginava, e acima disso a gente teve uma outra ideia que a gente uniu isso e a gente chegou na conclusão do filme. Mas hoje eu gosto muito de ouvir muito pouco. Eu acho que o montador, para ele trabalhar, ele tem que ouvir pouco, ele tem que querer entender o material, ele tem que querer entender o roteiro e ele tem que se desafiar. Eu acho que a montagem
Ela, se for uma montagem burocrática, ela não vai ser uma boa montagem. A montagem, ela é uma brincadeira, né? Eu brinco que são um monte de quadradinho que a gente vai jogar para um lado e para o outro, que a gente vai tentar trazer um resultado que nos satisfaça, primeiro ponto, que eu acho que no nosso gosto a gente vai satisfazer daí um diretor, que ele vai dar, óbvio, os ajustes dele, e a gente vai ter que se acostumar muito com essas alterações no meio do caminho, a gente se adaptar. Eu e o Rafa, a gente tem uma história de milhares de filmes junto, já deu filme que deu certo, deu filme que não deu certo, deu filme que eu acertei de primeira, deu filme que ele remontou comigo, deu filme que ele mesmo remontou, e por aí vai. O montador nem sempre acerta, né? Mas eu acho que o mínimo de informação é muito bom. Eu acho que é o que faz a gente surpreender e faz a gente evoluir também na profissão de montador. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que o cinema é a arte da coletividade e você dá espaço, né? Depois a gente vai falar do color também, mas tanto a parte do color quanto a parte da montagem dá espaço, se surpreenda, mas deu errado, volta pro beabá, porque pode ser que aconteça. Você fala assim, ó, cria, está livre para voar. Ele falou, não, não era bem assim, vamos voltar e vamos seguir o roteiro. Aí você vai por esse segundo caminho, tá bom? Vamos lá em frente, pessoal. Decupagem. Para dar início à pós-produção, a decupagem do material é o primeiro passo. Qual é a importância de uma boa decupagem? E para quem não sabe o que é decupagem, o que é decupagem? Decupagem, acho que no meu conceito, é o select. É a parte mais importante de todo filme. Um select mal feito, não existe uma montagem. Não acredito em montagem sem select. Normalmente, hoje, no filme, o pessoal está rodando para 30 segundos, 60 segundos, a gente recebe em torno de 1 a 2 horas de cena bruta. Essa é uma média, assim, hoje, de todos os filmes. A primeira coisa que a gente faz é colocar ela toda numa timeline. Eu, no caso aqui, o pessoal que trabalha aqui, primeira coisa, eu coloco tudo numa linha só, separo cena a cena. Separou cena a cena, a gente começa a fazer uma primeira limpa. É a decupagem. Nossa primeira decupagem, a gente vai entender. Isso eu faço antes de ler o roteiro, confesso, não leio o roteiro antes. Dou essa limpa, normalmente sobra ali em torno de 20, 30, 40 minutos, dependendo de quem limpa, e eu vou para uma segunda decupagem, que essa para mim é a decupagem que tu tem que entender o filme. Aí a gente pode pensar em ler o roteiro, a gente começa a querer entender esse filme, e a gente tem que limpar essa decupagem, deixá-la no máximo com 10 minutos. Não acredito em selects muito grandes, então a decupagem ela é essencial. E isso já responde a segunda pergunta, qual o maior pepino que rola nessa hora? É tu não decupar um filme. Porque na hora que a gente chega para fazer uma alteração, para atender o cliente, para atender a agência, a gente tem que estar com esse filme muito organizado. Se a gente não tem essa organização, a gente não tem como montar o filme, a gente não tem como entender o filme. Filmes de fala é uma coisa assim que é muito tradicional, tem um select muito bom. Normalmente o filme tu já imagina ele, eu tenho essa ideia para mim no filme de falas, a gente já sabe onde a gente vai ter que cortar ele. Normalmente hoje o diretor ele faz um plano, ele faz a master do filme, mas a gente já tem uma noção onde vai ser cortado. Então a gente já faz essa nossa decupagem já por falas, para a gente chegar numa entonação, a gente chegar no melhor take. E se tu tiver tudo bagunçado, às vezes, pô, tem a fala X que a gente vai ter que ficar procurando ela, a gente não consegue ouvir várias vezes a mesma fala. Então, a decupagem hoje, para mim, é a principal parte para a gente ter uma montagem. Sem ela, não se monta um filme. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui, qual que é a sua opinião? Que é uma coisa que se fala muito em set de gravação, né? Antigamente, a gente nunca gravava um take só. Eu tinha um take bom, eu sempre gravava mais um, por uma questão de segurança, que eu venho da época da fita Betacam, né? Que dava drop na fita. Então, se tivesse uma, era muito arriscado. Mas hoje em dia, com toda a tecnologia que existe, acho que isso aí não é difícil acontecer. Você acha muito arriscado gravar um take só? Existe uma brincadeira que está dentro do próprio set, quem tem uma não tem nenhuma. Então, Isso, seguimos gravando. isso daí, ó, eu tenho duas experiências para falar em relação a isso, com duas celebridades. A primeira foi com o Mion, eu estava dirigindo ele, eu pedi para ele gravar mais uma,
Ele falou assim, por quê? Você já não tem? E a segunda foi com a Xuxa, que eu gravei uma só e falei, beleza, já temos. Ela falou assim, não, não, vou fazer mais uma, vai ser importante para você. A rainha realmente é Ela outra tá coisa. Eu certa. gravei uma só e era assim. Ela abria a porta para o Zé Gotinha e falava: Oi, Zé Gotinha. Eu falei: Nossa, tá lindo, já temos. Era aquilo. Ela falou: Não, não. Deixa eu fazer mais umas duas opções aqui para você ter, vai ser importante. E Eu aí, acho, eu acho que vem do set, a gente tem um grande problema, não um problema, né? Mas normalmente que vai vir junto com essa parte de decupagem, vai vir uma. Eu já sei que lá na frente a gente vai falar sobre isso, que é sobre boletim de câmera. Normalmente, quando a gente está no set, a gente está num ambiente que às vezes não é também 100% controlado e a gente pode gostar desse take. E a hora que a gente revisar ele, pode ter outros takes que sejam melhores que ele, até às vezes pela empolgação. Às vezes, por revisa o take, tem tanta gente, é tanta euforia no set, às vezes ele está tão intenso que as pessoas começam a gostar de coisas que às vezes na ilha não funcionam. Às vezes a gente tem a fala não está no tempo, às vezes o acting não gira no momento certo para fazer um corte. E então, às vezes, tu tem uma única opção, tu não vai ter como montar esse filme. E às vezes fica aquela briga de jogar frame para lá e frame para cá e nunca fica bom. isso é uma coisa que acontece mesmo. Tem vários takes assim que eu gravo no set que eu não gosto e que chega na ilha e fala, nossa, que incrível. Ou que eu gostava muito e não achei que ficou tão legal. Pepino, Major, que rola. Ainda acontece muito problema técnico, vem sem áudio, a claquete é uma coisa importante. Hoje em dia não faz mais sentido você ter claquete para dividir cena. Qual que é a sua opinião em relação a esses dois pontos? Temos os dois lados. A gente primeiro hoje, o que que acontece, como a gente já falou, tem vários mercados, né? A gente tem a questão hoje de orçamentos, né? Você já foi lá na frente quando vocês começaram já as primeiras aulas. Então, às vezes o editor ele vai ter que dar um pouco mais dele e se virar no sem claquete. Às vezes por questão de tempo, às vezes tu tem 20, 30 locações numa diária que é quase impossível de fazer. Às vezes tem que ser mais rápido. Questão de vir sem áudio acontece até hoje. Infelizmente, às vezes a gente tem que fazer uns syncs labiais ali, achar o ponto do lábio, tem as macetes de procurar falas, né? Tem o L, R, P, e a gente vai tentando achar na fala cada um, mas hoje a maioria das câmeras já grava com áudio, vamos dizer assim, 99% acho que das câmeras já vem com áudio. Acho que o pessoal aí que roda com Blackmagic, Alexa, Sony, normalmente já está ligado em deixar esse áudio. Então, e como hoje todo mundo confere no set, pelo menos tem aquela, deixa eu ouvir de novo. Então, a claquete hoje ela não é tão fundamental mais por essa questão. Hoje todos os programas fazem sync de áudio automático, é, de milhares de pistas, então hoje já facilitou muito esse lado. Óbvio que, no caso, se a gente já tem alguém que trabalha com curta-metragem, longa-metragem, putz, tem muito take, é sempre válido, né? Porque tu tem ali a informação na claquete, ó, take um, take 2, no longa tu chega a ter, sei lá, 300, 400 takes, e até para te se organizar, dá uma ajuda. Mas por questão de áudio, hoje é muito difícil, assim, a gente não conseguir sincar, tudo tem uma solução, né? Você falou de programa, que eu nem toquei nesse assunto, porque para mim acho que é uma coisa meio óbvia, pode ser que não seja. Programa para edição é o Adobe Premiere, né? Não tem mais aquela coisa de Final Cut, já não, como é que é? Está uma nova evolução da montagem. O Premiere ele voltou depois do Final Cut, ele ficou pioneiro, né? Todo mundo começou a usar. Hoje tem muita gente migrando para o DaVinci. No O DaVinci, pessoal, fazer muita montagem gente, mesmo de filme? montagem de filme, montagem de longa, montagem de campanha política. Ele tem um sistema muito eficiente hoje de trabalhar em grupo, pelo que eu tenho ouvido falar. Confesso que eu não monto em DaVinci. Eu ainda sou antigo. Começamos a se tornar os antigos, o pessoal que está no Premiere. E tem gente que longa-metragem é 100% Avid. Eu acho que quando vocês falaram com o Saulo, acho que o Saulo ainda é Avid. Acho que ele ainda edita no Avid, principalmente minissérie. Eu sei que o Lucas Gonzaga também ainda é Avid. Então tem esse pessoal aí que ainda mantém o Avid muito forte.
mas o DaVinci hoje é quem está tomando conta do mercado, Premiere e o Avid em terceiro lugar. Esses programas, eles são pagos ou eles são gratuitos? Eles têm versões gratuitas? O Avid eu acho que só tem pago, o Adobe Premiere ele é com assinatura, né? Hoje tem assinatura, acho que está R$ 140 em média, se eu não me engano. E o DaVinci dá para usar a versão free dele, mas ele tem algumas limitações, que eu confesso que eu não sei quais as limitações, porque eu acho que eles liberaram já até a saída 4K na versão gratuita. Então, para quem quer usar. Mas é também um programa que hoje tu compra uma licença, ela é vitalícia e faz todos os updates também. Hoje o DaVinci acho que está R$ 1.000, se não me engano. Quem compra a Blackmagic já ganha ele, né? A maioria do pessoal já está usando o serial da Blackmagic já. Ah, muito bem. Essa eu não sabia, hein? Então, DaVinci chegando com tudo aí. Vamos lá seguir em frente aqui, por favor. Falando que o Avid também é Ah, vitalício. boletim de câmera. Isso é uma coisa que, assim, antigamente era muito usado, né? A gente até falou um pouquinho sobre isso daí. Tem mais alguma coisa a falar? E o que que é o boletim de câmera, para quem não sabe? Boletim de câmera, a gente recebe todas as informações que aconteceram no set. Como o pessoal, às vezes, cancela a claquete, eles têm colocado o número dos clipes hoje nesse boletim de câmera junto com o áudio. E junto com esses clipes, normalmente, eles também colocam os takes que o diretor mais gostou no set. Então, ele tem uma funcionalidade bem boa hoje para quem gosta de ler ou quer muita agilidade na hora de editar, que às vezes também a gente tem que ser muito ágil na entrega, e às vezes tu já vai direto no boletim, procurar qual é a melhor cena, qual que é o melhor take, para uma entrega muito rápida, né? Mas, eu sempre digo, olhem as cenas brutas. Nem sempre a última é boa, hein, galera? Isso é uma coisa. E pô, eu, como diretor, eu vou falar para vocês, ó, eu gravo sempre duas cenas, tá? Boas. Eu tenho duas boas. Eu tenho uma que eu gosto, e aí eu vou fazendo até ter uma última boa. Então a última, ela sempre vai ser, no mínimo, a segunda melhor. Na minha opinião, como diretor, mas não quer dizer que ela é a melhor, tá? Pode ser que a melhor tenha sido aquela primeira que eu já garanti. Eu falei, vamos fazer mais uma para a gente ter. E aí eu vou rodando, rodando, rodando até a última. Então a última ela é boa, mas nem sempre é a melhor, tá? Isso, No meu olhar aqui como diretor. concordo. Vamos lá, Gi. Ah, galera, segue a gente no Instagram aí, ó. Quem não segue, Claquete Digital, tira foto, tira print da tela, vamos divulgar aí, compartilha. Pode me marcar também, Rafa Dami, e marca também o que é Bernie. Alan, bota no chat aí o que você quer que marque, se marque você, se marque a Bernie. Pergunta depois. Boa. Ah, antes da gente seguir, não, vamos seguir aqui, depois eu vou te fazer a pergunta, ainda tem essa parte aí. Primeiro corte. Qual que é o seu processo para fazer o primeiro corte? Quantos dias você costuma levar para montar? Quanto tempo tu precisa do filme? É a minha primeira pergunta, infelizmente. Acho que a gente está num ramo que a gente não tem mais o montador. O certo seria a gente ter hoje em torno de 3 dias para entregar um filme. Eu acho que o justo para qualquer montagem hoje seria 3 dias de montagem. Mas hoje o que mais acontece é estar no set, te entrega o HD, de manhã se der para ver um primeiro corte, a gente faz a cor de tarde e faz as cópias até às 16. Essa é a nossa hoje a realidade do mercado, né? Mas esse não tem uma resposta definida. O legal seria isso. Depende muito da velocidade do editor. Eu tenho uma característica que eu tenho muito, sou muito rápido editando, então depende muito de cada editor. Então, essa resposta não tem como a gente, é de cada um mesmo. Vai depender da técnica e da habilidade de qualquer um, mas pelo que o Alan falou, o ideal seria 3 dias. E para utilizar essa técnica, que é descansar os olhos ou deixar o filme dormir, você precisa, óbvio, mais do que um dia. O que que é essa técnica? Isso aí funciona? Explica para gente. Eu acho que a gente tem o mesmo sentimento de um set, né? Hoje a gente edita o filme no mundo real, né? Hoje eu costumo fazer o select, dou uma volta ali, uma meia hora, voltamos para editar o filme, a gente para de novo, olha de novo o filme, edita de novo, só que isso se a gente começar a colocar num prazo de um dia, a gente já está chegando uma noite, vamos dizer. Apresenta para o diretor, às vezes o diretor gosta,
e nada mais é do que a gente dormir. A gente vai dormir, acorda, toma um café, olha de novo esse filme e às vezes não é tudo que a gente imaginava. Às vezes ele não contou a história, às vezes ele não tem algumas frames errados, às vezes tem erro. Ou às vezes a gente acerta. Mas normalmente quando a gente dorme esse filme, a gente sempre tem o que mexer no filme. É impressionante. O diretor acha o que mexer depois que ele dorme. É impressionante. Então já se acostumem. É, é verdade, você assiste o filme, depois, quando você vai assistir, sempre que você vai assistindo, você vai vendo uma coisa diferente. E você apresenta mais do que uma opção de edição para o diretor, ou você apresenta uma só? A gente pode usar a mesma teoria, né? Quem tem uma não tem nenhuma. Normalmente, quando tu edita o filme, eu, como característica minha, até no envio para o diretor, para mim, a próxima edição é melhor. Então, a gente faz a nossa primeira edição, eu tenho uma mania de deletar tudo e começar tudo de novo. É um costume meu. Deixa o salva timeline 1, edit 1. Duplicamos, vamos para o edit 2. Edita de novo. Deleta tudo e começa de novo. Faz o teu edit 3. Chegamos no edit 3, eu olho daí de novo as minhas edições, para também entender um pouco para onde que eu estou indo. Porque às vezes tu já chega na 2 e tu só está repetindo e mexendo em frames para um lado e para o outro. Normalmente a minha 3 é um mix da 1 e da 2. E não sei porque eu sempre gosto da última. Aí eu vou lá, inverto os números dela. É uma mania minha, né? É. Tradição minha. Eu invento o número e mando para o diretor para ver o que acontece. Porque daí, na manda para o diretor, a gente tem que ter a nossa favorita. Eu acho que hoje o montador ele tem que saber defender o próprio filme. Essa é uma característica. Acho que tu tem que vender teu produto, tu tem que saber o porquê que tu está entregando aquilo. Às vezes o diretor vai te perguntar, mas por que que tu colocou essa cena aqui se era outra? Se tu não tiver essa defesa, tu já não montou o filme que tu imagina. É isso. Muito bem. Vamos seguir aqui, Gi. Depois do primeiro corte, a gente chega no offline, tá? Para quem não Só colocando sabe, um adendo ali que passou, opa, eu acho que uma claro, coisa muito importante de falar é a respeito de trilha. Tava ali, né? boa. Se edita com uma trilha guia ou não. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que hoje o filme ele é 70% ouvindo um grande diretor do mercado fotógrafo, César Charlone, que o filme dele 80% é áudio. Então, acho que a gente tem que pensar muito em trilha, muito em áudio, arrumar esse filme para te apresentar para o diretor, a gente colocar sobe e desce de trilha, achar uma trilha que seja que vai levar essa montagem, porque a trilha é que dá o sentido do filme. Não adianta a gente editar nada hoje sem trilha, porque a pessoa vai ver com trilha e acho que ele dá esse processo, às vezes ele pode dar para ti essa sensação de alívio, uma sensação de felicidade, ele pode dar. Então, tem mil e um caminhos que a trilha vai te ajudar a dar esse caminho, não só a cena. Principalmente para sync, né? Que hoje uma montagem ela é feita em cima de syncs. É isso. Muito bem. E essa questão de trilha é uma questão que ela é muito diferente na publicidade de qualquer outro ramo aí do audiovisual, porque a trilha ela é considerada um caminho à parte da produção do vídeo. Eu falo para vocês, uma agência, quando ela vai contratar, ela contrata uma produtora de vídeo e uma produtora de trilha. E às vezes você, diretor, você não é nem brifado junto com a produtora de áudio. Eles separam em dois mundos diferentes, eles falam com você sobre o vídeo. Inclusive, eu fiz agora a apresentação daquele filme que a gente teve a vivência lá com o Salom, da Mercedes. Na apresentação, foi ótimo, deu tudo certo, mas em momento eles falaram de vídeo e eles falam comigo, e quando eles vão falar as considerações dele de áudio, eles esquecem totalmente a produtora e vai só pro áudio. Esse controle, ele não está na mão do diretor. É uma questão assim, muito importante, tem que ter um cuidado com isso, porque faz toda a diferença, né? E chegando aqui no offline, igual eu falei que acabei de apresentar um offline, o que é o offline, né? O offline é uma montagem do filme. E por que chama offline? Porque ela está sem cor, os letterings só estão de marcação, quando tem lettering de marcação, e a trilha, por vezes, é guia, não é a trilha composta ainda. Nas produções de publicidade, que tem essas maiores, com altos valores, as trilhas normalmente elas são compostas em cima do filme. Você não pega uma trilha guia de banco e coloca ali, não. Você pode até colocar como referência, mas depois que você aprova o corte, a produtora de áudio vai compor ali essa trilha em cima do filme. E aqui uma dica, tá?
O Alan falou que quando ele vai apresentar o filme para diretor, ele manda mais do que uma opção. Já eu, desse lado, quando eu vou apresentar para a agência, eu apresento uma só. Por quê? Porque eu acredito que apresentar mais do que uma opção é mostrar insegurança. Você pode estar inseguro, não tem problema, mas você não precisa mostrar. Eu acho que isso é ruim, tá? Você escolhe ali qualquer coisa, você joga a moeda para cima, qual cair você manda, mas manda uma só. É importante esse posicionamento ali do diretor, porque também vai confundir a agência bastante. A questão de três opções de montagem a gente manda para o diretor. Eu acho que Aí o ali na diretor frente, ter escolhe uma. três visões, três caminhos que o editor pode entregar. Às vezes a gente sai com a quarta opção, às vezes a gente vai com uma das três, mas para a agência eu concordo, é uma só. A questão de offline é um mundo hoje meio ilusório, né? Vamos combinar. Hoje os filmes normalmente eles estão sendo apresentados pelo menos com um LUT, né? A gente tem que botar um LUT no Premiere. Pós, normalmente as produtoras já têm pedido só em filmes que são com pós pesadas, 3D e coisas assim. E áudio, normalmente essas produtoras, com medo das referências que os editores malucos colocam, eles têm preferido fazer o áudio antes de apresentar, para não dar rolo, porque às vezes a gente pega umas trilhas meio pesadas. Então, E não chega normalmente até o a final. referência fica, ainda mais quando você usa uma referência famosa, ela fica melhor que a trilha, não tem como. Aí vira uma grande Isso. situação. Aí, seguindo aqui, por favor, Gi. Eita, se apresentou o filme, o cliente quer mudar o filme todo. E agora? Agora você desapega. Mas desapegar sim, mas entregar o jogo jamais. Toma cuidado, tá? Eu acho que assim, é muito importante. É nesse momento que rola o maior estresse entre diretores. Eu já vi diretor abandonar filme porque a agência está mudando todo o filme da montagem. Ele abandona, ele entrega na mão da pós, isso é uma coisa muito ruim. A agência percebe isso, tá? Você tem que entender. Por mais que você ache, o filme não é seu, o filme é da agência, o filme é do cliente. Às vezes, ele tem uma visão que é diferente da sua. Talvez não seja uma visão mais artística para o filme, mas é a visão que vai fazer o produto vender mais. Não é aquilo que você quer, que você esperava, sua obra de arte. Não é. No final das contas, um filme publicitário serve para uma única coisa: vender um produto. E nem sempre a venda vem com a melhor montagem, mais artística. Existem outros conceitos por trás, tá? E lembre-se, ainda vai rolar o Director's Cut. Então, calma, você quer ter um filme bonito para você colocar no seu Vimeo, no seu site, divulgar no Instagram, tá? Entrega o filme lá para a agência como ela quer e depois você faz a sua versão. Mas fique em cima, tá? Fique acompanhando, não desanima não, não mostra esse desânimo porque a agência vai perceber. É bem Bom, assim. partiu para online e agora o Alan muda de figura. Ele deixa de ser o Alan montador e vira o Alan colorista. Explica para a gente, primeira coisa, o que faz um colorista? Hoje o colorista nada mais, nada menos ele faz do que iludir as pessoas. Acho que a cor hoje é a magia do filme. Ela traz o sentimento do filme, ela traz o carinho do filme, ela é o final do filme. Eu tenho suspeito a dizer, mas eu acho que a cor ela influencia muito no que tu quer entregar. Às vezes a cor ela salva uma fotografia errada, ela salva um dia nublado, ela traz um dia de sol, deixa ele nublado, ela hoje ela tem uma essência que é não só embelezar, mas sim dar o charme final do filme, é ter essa entrega, a gente brinca às vezes é transformar a nossa Sony em Alexa. Às vezes a gente tem que botar aquele plugin, mas nada mais é do que um trabalho de cor mesmo, a gente suavizar as durezas, a gente tirar o estourado da pele, arrumar o que a gente não consegue ter todo esse controle, né? Hoje, principalmente em sites menores, a gente não consegue ter a luz certa, a gente não tem grana para ter seu rebatedor, às vezes uma luz que entra, um dia que interfere. Então, a cor hoje, ela é, no meu ver, assim, ela é muito, muito, muito essencial para qualquer filme. Apesar que tem os diretores ainda acham que cor não importa. Então eu vou te fazer uma pergunta agora aqui. Se você é um diretor de produção, um diretor do filme, você tem um dinheiro para gastar,
grande, você gasta com um bom fotógrafo ou com um bom colorista? Um dos dois você vai ter que economizar. Não dá para minha mente. Você tem que gastar em um dos lados. Você prefere gastar com um bom fotógrafo ou um bom colorista? Tira um pouco do cachê do diretor. Não, isso aí você não está respondendo. Não, não. Acho que ambos são, todo mundo é importante nesse jogo. Acho que tem que ter um equilíbrio. Acho que a Exatamente. gente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse relacionamento, que é um relacionamento muitíssimo importante entre o colorista e o fotógrafo. E só para falar aqui para vocês, assim, realmente, quando eu descobri o poder do color, assim, mudou totalmente minha visão sobre o filme, né? Durante muito tempo eu trabalhei sem ter colorista nos meus filmes, era o editor que botava ali um LUT, e eu fui fazer um curso de colorista, não que eu ia virar colorista ou qualquer coisa, até porque hoje eu não sei nem mas abriu Da Vinci, não sei. Durante o tempo eu até sabia, porque eu fui lá, eu fiz um curso e aprendi, entendi o que é possível. Então, você, no mínimo, quais os caminhos que você pode seguir, o que é possível fazer e o que não é. Tá? Isso é uma coisa muito importante. E para a gente entender agora um pouco aqui por cima, ali, o Alan vai nos falar o que dá para ser feito, né? E qual programa ele usa. Agora ele vai compartilhar a tela dele e vai mostrar para a gente aí. Fala aí, Major. O programa que a gente usa, que eu uso normalmente, é o DaVinci, tá? Um outro programa hoje muito utilizado no mercado aí é o Scratch. E tem gente que prefere o Lumetri. Não vou falar mal, mas ele funciona também. Tem muita gente que tem um resultado muito bacana nos três programas. Então, a gente tem esse caminho. Esse é um filme do Rafa, tá? É um Copagás, que ele está no ar já. O Rafa pediu para eu mostrar um pouco como funciona assim, a nossa metodologia, tá? Ele é um projeto foi feito rápido também, a gente tinha pouco prazo, tá? Mas hoje o que chega para nós, normalmente, a gente chega com uma cena que a gente chama que é o nosso log. Foi rodado em Alexa 35, esse filme, tá? A gente tem uma latitude, uma profundidade de campo muito grande para fazer cor nesse filme. Hoje, se a gente coloca, normalmente ele chegou, esse material que chegou para mim da câmera. Ele é um REC 709 da Alexa. O fotógrafo, se eu não me engano, não vou falar o nome, eu É posso o errar, Vitor Alencar, que já participou com a gente aqui. o Vitor Alencar. E o Rafa, ele cria uma sensação, ele me mostrou o filme, é um filme alegre, um filme divertido, o cliente feliz, o cliente tem suas cores, tem a cor principal como o laranja e o verde. E a gente começou a trazer algumas coisas que o Rafa queria que fosse um dia ensolarado, mas a gente já está no amanhecer. Então, a gente, para entender um pouco de cor, a gente tem que só ver a nossa vida. Acho que a minha dica é essa. Acho que a gente viu como acontece nosso dia a dia, como que ele que trabalha o amanhecer. Então, a gente queria ter um pouco de tons frios no final de tarde, no nosso amanhecer, que não fosse tão quente, numa luz ainda tão de sol, e ela está tomando um chá, então ela está no inverno ainda, né? Ela está de manhã, ela está com um casaco um pouco mais, uma roupa um pouquinho mais pesada, ela está ali acordando e tomando o chá dela. É, a gente trouxe aqui num caminho, a gente normalmente o que acontece, né? Como a gente tem uma luz de janela no set, a gente não consegue ter tanta interferência dessa luz toda. Vou por partes aqui mostrando tudo que foi feito, tá? Primeiro a gente deu uma levantada na luz para deixar ele um pouco mais iluminado. Aqui embaixo a gente tem um Vector Scope que hoje ele é 100% utilizado para fazer cor. Normalmente a gente trabalha olhando para ele e depois a gente vai olhar para a imagem. A gente tentou trazer ele para uma linha que a gente não estoure tanto a nossa cena, porque o nosso pico de luz está no rosto e na janela. Ele normalmente, se a gente olhar ele de frente, ele nada mais é, se a gente separar ela por um quadrado, ela é a nossa imagem refletindo num scope. Então, se a gente notar aqui nesse canto aqui, é a nossa ponta aqui. A gente está com altas luzes aqui e a gente tem baixas luzes aqui, que no caso a gente está numa média luz com baixa luz aqui. A gente tem aqui. Então, a imagem, literalmente, ela está mesmo ponto. Então, quando a gente trouxe essa luz, a gente resolveu baixar um pouco, que começou a ficar muito incidente a luz no rosto dela. A gente trouxe uma máscara para trazer essa incidência, baixando a janela inteira. Ó, se a gente ligar e desligar, a gente vê que o rosto dela veio e aqui no Vector a gente baixou só
a luminância, os highlights dessa incidência de luz. Com isso, como a luz normalmente, quando amanhece, a gente tem uma direção nessa luz. E essa direção, o sol, ele entra, a gente não tem tanta luz só se a gente tivesse aqui um chão branco. E como a gente já tem outras cenas do filme, a gente já vê que é um chão de madeira, e esse chão não reflete tanta luz para o teto. Então, nesse caso, a gente já veio, já deu uma baixada aqui no teto, a gente trouxe, já deixou o sofá um pouco mais subexposto, e é para a gente trazer esse clima um pouco mais do amanhecer que o Rafa queria. Aí a gente começou, daí a gente já começa com os ajustes finais, deu um pouco mais de contraste, e a gente deu um pouco mais. Ah, esse aqui a gente tinha um problema de produção, que a gente não revela, mas a gente teve, que na cena final ela estava com a mesma roupa da cena inicial. Então ela estava com a blusa verde e a gente teve que tirar essa blusa dela verde e deixar ela cinza para não mostrar que era a mesma roupa que ela estava na chegada de casa. Então a gente foi lá, a gente desaturou a roupa dela e trouxe. Mas pensando nesse outro caso, se o Rafa viesse para mim e a gente falasse para nós, ah, a gente está no inverno, eu preciso que a gente esteja em Gramado, no frio, a gente deixaria um pouco mais fria essa cena. Acho que está muito claro o amanhecer. A gente vai trazer ela mais para a noite. A gente pode também trazer, contrastar ela. A gente deixar já uma luz já noturna, já vira já uma luz já mais noite. A gente está com poste só, uma luz de poste ligada de LED na rua. A gente quer imaginar o que tem na rua, a gente pode imaginar o jeito que a gente quiser, né? Então, a gente pode ir para todos os caminhos. Aí o Rafa decidiu, não. A gente montou no filme e agora ela está meio-dia tomando esse café. A gente está no sol, a gente precisa iluminar, deixar ela muito quente. Eu não posso mais ter essa parte escura. Ela já chegou, né? Vamos só inverter aqui. Ela vai chegar numa noite escura. Eu preciso que ela já esteja num dia. E a gente vai começar a trazer já ela para esse clima mais dia. Não vai ser mais tão noturno. Estou fazendo grosseiramente, né? A gente vai começar a trazer ela para o dia. A gente vai dizer que ela amanheceu e a gente começa a entrar para uma outra viagem de cor. Então, a cor a gente tem muitos caminhos. Óbvio que sempre a gente respeitando a fotografia. Acho que a fotografia, a primeira coisa, quando tu abre um filme, tu tem que entender o que que o fotógrafo quis fazer com a imagem. A gente pode virar numa outra etapa, mas a primeira etapa é a gente respeitar o que o fotógrafo quer trazer para esse filme. Porque o que acontece muito com a cor hoje, que eu acho que para mim um dos maiores erros de quem faz cor no mercado, então vou generalizar algumas pessoas, né, ou amadormente, ou profissionalmente, é que a gente mexe demais nas cenas. E a cena ela não foi feita para a gente ficar mexendo, apesar de a gente ler vídeos, tutoriais, ela vai para onde a gente quer, ela tem o limite que quer, ela tem tantos megapixels, ela tem 8K, ela é com a melhor câmera do planeta. Quanto menos a gente mexe, menos ruído a gente traz, menos interferência a gente traz, e menos vamos dizer que a gente estraga a fotografia. A fotografia, se ela estava lá no set, o cliente viu, todo mundo gostou. Então, ela é um primeiro caminho a gente percorrer. Às vezes acontece como essa cena aqui foi, acho que foi um caso, o Rafa acho que pode me lembrar. Ela foi fotometrada. No set, o cliente amou, que estava o pessoal já um pouco no contraluz. A gente foi a, trazendo a luminância, eu trouxe um pouco à frente um pouco mais a mesa, que é o nosso destaque aqui que eles estão fazendo, que eles estão cozinhando junto. A lente tinha um leve vignette, a gente tira o leve vignette, que hoje muitas lentes, principalmente as lentes que a gente hoje tem mais acesso, né? Vou dizer que não mais barato, mas que a gente tem acesso. Normalmente elas criam esse leve vignette, a gente tira. A gente trouxe um pouco mais de brilho em alguns pontos, principalmente das pessoas. Como ela tem renda, ela foi fotografada muito para frente. A gente teve que iluminar muito a cena. E ao mesmo tempo que a gente iluminou, depois a gente tirou um pouco e veio para a paleta do cliente, um pouco mais verde. O cliente tem esse tom mais verde. Os letterings tinham letterings do filme, que esses letterings eram um pouco mais para o tom verde. A gente foi trazendo também ele para ter esse caminho. A gente sempre lembrar o cliente, né? Que hoje o filme ele é feito para ir lembrando, cena a cena a gente lembra. Hoje um cliente que é muito potencial, assim, que eu fiz alguns filmes, e vem sempre na nossa cabeça quando a gente lembra de cor, me lembrando, é Itaú. Os filmes do Itaú sempre tem laranja na cena, tu sempre vê um laranja, tu sempre olha para ele e tem um laranja. O Rafa tá fazendo um filme de Itaú agora, ele tá no filme de Itaú. Então, a gente tem um pouco dessa memória, né? A memória de cores.
como o Banco do Brasil tem o amarelo, como a TAM tem o vermelho, e assim a gente vai indo em vários clientes, né? Nesse é um caso, assim, de cor, assim, depois o Rafa quiser, um outro dia a gente pode entrar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando a gente fala, por exemplo, desses filmes que tem, por exemplo, o Itaú, que é muito laranja, é um filtro que você coloca em cima de tudo que deixa a cor dessa maneira? Normalmente ele já é pensado na pré. Esse tipo de filme ele é pensado 100% na pré. Os elementos da direção de arte já são puxados para esse caminho. O filme ele começa lá atrás, né? Ele começa na primeira reunião, aí começa o filme. Mas o que que acontece? Vou dar um exemplo. A gente vai rodar na rua. O muro que eu tenho para fazer esse filme é só um muro azul. É um filme de Itaú. Eu não tenho tempo para pintar essa parede. Eu preciso que essa parede seja da cor Itaú. Aí a gente vai ter que mudar em posse. Mas normalmente os elementos eles já são todos feitos em cima do cliente. Mas acontece, né? Às vezes a gente tem a produção que não tem tanta verba, a gente está aí na cor para fazer isso. Um exemplo seria aqui, a gente está aqui com a moça, a gente não pode ter azul no filme. Aí a gente vai mascarar ela, nós vamos pegar só o tom dela de azul. Normalmente eu faço em curvas, tá? Aqui a gente está fazendo curvas, a gente está mexendo em rio para rio. Tem trabalho em Photoshop, a gente tem hoje até em todos os filtros de Instagram a gente tem, né? A gente vai lá e vamos mudar a calça dela para rosa. E o cliente acha que o rosa combina, o rosa está mais na paleta. Não, a paleta é o verde, só que esse verde é muito saturado. Aí a gente traz já no tom, a gente pode virar azul e deixar a cor verde como o cliente gosta. Depende muito do que a gente quer trazer, como a gente quer dar essa harmonia para o trabalho, né? Agora, num outro trabalho que a gente tem aqui, que até foi feito agora com o Rafa, vou mostrar mais filmes do Rafa aqui, até porque a gente faz também bastante coisa juntos. Esse já é um caso mais específico, chroma key. Como que o colorista trabalha no chroma key, né? Como que a gente tem essa interação hoje com IA, chroma key e cor. Todos os nossos elementos, normalmente a gente recebe a montagem, e esse era um filme que o Rafa precisava, acho que ele colocou, foi com IA aqui atrás, né? Ou a gente multiplicou o ator ali no final, a gente cropava a cena. Todos eram eles. Aqui estão tudo com o stand-in. É. Então, aqui, vamos dizer que a gente foi, o colorista está com uma dificuldade de trazer essa interação. Normalmente eu recebo o fundo, eu faço a cor do fundo e eu tenho que fazer a cor da nossa frente. Eu tenho que ter a certeza que essas cores elas estão unificadas até para a hora que o cromo for recortado. Normalmente, eu acho que para quem trabalha com pós aí pode até falar que eu estou errado ou não, mas normalmente em todas as pós que eu trabalho, o recorte não é feito na cor. O recorte é feito na cena bruta, porque ele tem 100% da qualidade da cena. Eu tenho 100% da qualidade para trabalhar e depois eles trabalham com layers de alfa, né? Um alfa com alfa, ele só coloca esse mate em cima, ele usa a minha cor e aplica. Ele tem 100% de qualidade, porque aqui, até nesse caso, a gente já tem um pouco de grão, a gente tem um desfoque, então ele vai usar o chroma e vai trazer. Ele vai para o after, vamos dizer, after, smoke, flame, plant, inferno, temos aí milhares de programas aí, para recortar. E ele não consegue tirar o verde. Então, normalmente, esse foi um caso. Esse filme, ele teve essa saída, a gente tinha bastante, às vezes tinha alguns retornos de verde, a gente já manda para ele sem verde. Tem pessoas, confesso que não é do meu trabalho, porque normalmente assim eu gosto de deixar vários profissionais trabalhando. Tem gente que já tira esse croma de dentro do DaVinci. Confesso que foi raras as vezes que eu reportei e mandei para alguém. Normalmente tem o pessoal do Motion, o Motion faz e o Motion trabalha. Mas isso é uma questão que o Rafa pediu para a gente dar uma olhada junto aí. E como a gente tem também como tirar esses elementos, mesma coisa, a gente pode mudar a roupa, a gente tinha aqui um caso que normalmente esse aqui, ele fica mais no fundo, o vermelho, daí a gente traz ele para frente, vai mascarando e assim a gente vai trazendo bastante coisa. Por um mundo assim infinito, tá? O Rafa pediu só para dar uma passada, mas é uma brincadeira muito legal aí de a gente ir. E uma pergunta que o Rafa já queria que eu tivesse falado tem para ver onde a gente ir para todos os lados. A cor é um mundo imenso, ela tem caminhos, a gente já fez filme que a referência era A e a gente foi para B e a gente queria C,
vai brincando, então é um mundo muito grande. Coisas que o Rafa já vai me perguntar, como que a gente chega no look de cor? Mesma coisa da montagem, a gente tem que entender o cliente que a gente está trabalhando. O porquê. É uma coisa que hoje é muito comum me perguntarem é qual que é a cor ideal? Não existe uma cor ideal. Existe a cor que o diretor gosta, que o colorista gosta, o limite de luz é o limite que vocês querem. Eu quero ter um filme escuro, eu quero ter um filme estourado, eu quero ter um filme claro. Não tem como dizer que é proibido. Não é gosto. É gosto. Às vezes, como o Rafa falou, a gente já teve casos de filme de cliente X que ele tinha os elementos da cor do cliente e o cliente quis botar uma película em cima, como o Rafa falou. A gente botou a película em cima. Às vezes o cliente ele tem essa autoridade, né? Acho que ele está pagando e a gente só aceita. Mas, num primeiro momento, a gente tenta deixar o mais bonito possível para os nossos olhos e para o cliente. Óbvio que a gente sempre entendendo o cliente. Não adianta eu trazer um filme de sentimento colorido. Não adianta eu trazer um filme de... Falando em época de campanha política, a gente assistiu um programa eleitoral com as cores todas desmaiadas. Ele não vai te trazer um sentimento que ele vai trazer tua vida feliz. Ele não vai te trazer uma alegria. Não adianta eu ver uma campanha política toda fria, desaturada, contrastada, sem brilho. O sentimento que a gente tem é um sentimento que é triste, não adianta. A gente vê isso no cinema, a gente vê numa série, a gente vê num comercial, é o mesmo sentimento a gente tem que tentar levar. A gente, por muito tempo aí, eu e o Rafa, a gente fez uns filmes de governo, que eu recebia o filme como referência, dizendo que não, o governo agora é assim. Não é um mérito, talvez um mérito nosso, talvez uma visão que a gente teve lá atrás, mas a gente resolveu dizer que os filmes eram. Que cor é aquela coisa, né? Tem as modas, né? A gente teve aqui menor, a gente teve o lavadinho, a gente teve o saturado, a gente teve o contrastado, a gente teve o... E assim a gente vai, cada filme que lança, o Gondry faz um filme, a Nike lança um filme, o evento da Apple, o evento não sei o quê, e cada lançamento vira uma tendência, né? Então, a cor ela tem milhares de caminhos e a gente tem que trabalhar por esses caminhos. A gente vai à luta e é o que a gente tem que fazer. Mas eu acho que temos que entender. Esses briefings, normalmente a gente já divide, é outro assunto que o Rafa já ia tocar, a gente divide primeiro com o fotógrafo. Acho que o fotógrafo é a nossa linha antes do diretor. A gente tem hoje como é que eu vou dizer? Uma ansiedade do diretor de querer ver antes, mas é uma obrigação hoje do colorista passar pelo fotógrafo. O fotógrafo é quem tem a visão dele, a visão que foi apresentada, o que ele viu no set. Então, a fotografia é dividida com ele. Por um comodismo do mercado, hoje a gente pede uma referência. O que tu apresentou? Posso ver tua pasta, tuas referências de fotografia, onde tu queria chegar? Referência é tudo. A gente não cria mais, a gente copia mesmo. Cópia, a gente vê um filme lindo, a gente quer que esse filme seja lindo igual. A agência nos mostra esse filme, que é o diretor mostra esse filme para nós e a gente vai trabalhando em cima do nosso projeto, tentando deixar o mais próximo possível às vezes, que dá, né? Mas normalmente é esse o caminho. Uma coisa que eu tenho feito em alguns últimos jobs meus é montar um grupo, eu, o fotógrafo e o colorista, para ter essa troca realmente, né? É realmente assim, vocês perceberam, a gente deu uma passada por cima, mas a gente vai ter um curso aqui ainda no Claquete só sobre color, que vai aprofundar, mas a gente deu uma passada por cima, assim, o que é possível ser feito, né? E realmente, assim, o colorista, ele muda a fotografia se ele quiser. Isso aí é um pensamento que eu tenho. Então, é muito importante essa interação do fotógrafo com o colorista, até por uma questão de etiqueta, de respeito do trabalho do fotógrafo, respeito do trabalho do colorista. Tem fotógrafo que eu trabalho que gosta de trabalhar mais com color, tem outros que deixam na mão do colorista, tem uns até que fazem frame e mandam para o colorista. Então, se o fotógrafo ele tem lá na casa dele, abre o DaVinci e fala, ó, esse é o sentimento que eu quero, óbvio, ele não vai fazer as máscaras e tudo mais, porque tem a parte artística, mas tem uma parte muito técnica também, né? Você dá o look, mas você tem todas as máscaras que são feitas e o trabalho que tem que ser feito ali por trás, que é muito técnico, né, Alan?
É bem isso. Hoje tem bastante fotógrafo que já tem o domínio do DaVinci, que ele faz um primeiro estudo para a gente seguir. Tem bastante fotógrafo que gosta de fazer esse primeiro, a gente evoluir em cima do trabalho dele. Mas é bem importante, é uma troca de informações hoje. É muito legal, assim, trocar uma ideia com um fotógrafo é muito importante. Apesar desse mundo hoje que a gente tem, o mundo digital, né, que a gente hoje trabalha aí, eu acho que eu fui um dos pioneiros aí fora do eixo São Paulo-Rio, que começou a trabalhar com color para fora, com o Rafa, meus primeiros clientes. Então, já não tem mais aquele, né, que a gente tinha antigamente num telecine, que a gente conseguia sentar do lado do colorista, que só ele tinha esse comando e trocava. Muitas vezes, às vezes, dependendo do filme, às vezes o colorista não chega, a gente não chega nesse resultado que o fotógrafo quer, a gente faz uma chamada online que nem a gente está fazendo agora. É idêntica. Daí, só para ter o 100% de certeza, a gente exporta, manda para o fotógrafo ver. É um caminho que a gente vai, porque fotógrafos às vezes tem umas visões que a gente, como colorista, a gente não chega, né? Pô, eu tô precisando que tu baixe. Quando eu tava no set, eu não consegui baixar a parte de baixo da mesa. A parte de baixo da mesa não era para ter luz. Vamos dizer, o de azul, a pele dele não tinha como equilibrar a luz com a pele de vermelho. E por aí vai. Daí o fotógrafo tem muita visão que às vezes a gente não tem. Então, vale essa conversa, vale a conversa com o diretor, com o fotógrafo. É muito importante hoje na cor. É uma troca mesmo. Maravilha! Chegou o momento agora da gente responder as perguntas e eu vou começar a fazer uma pergunta que eu fiz lá no início da aula. Eu vou perguntar aqui para o Alan. Alan, como migrar da pessoa, do profissional, que é um montador, editor de casamentos, de eventos, para a publicidade? O que que muda? Como é que vira essa chavinha? Ou o cara que sabe montar eventos já sabe montar uma publicidade? Não. Acho que eu volto lá para o nosso primeiro texto, né? Acho que cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu caminho, mas a gente pode querer evoluir isso. Eu sempre fui um montador de clipe, eu gosto de clipe. Eu nunca fui um montador de texto. Não é muito o meu perfil montar diálogo, montar filmes de depoimento, mas a gente tem que aprender. Daí é treinar, treino, buscar. Vamos dizer que um fotógrafo de casamento, hoje ele tem que. O casamento já não é mais como era antigamente, hoje a gente já entrega um teaser. A gente já está fazendo, entre aspas, uma publicidade. Mesmo ela tendo 2 minutos, 1 minuto, a gente vai reduzindo ele, tentando trazer uma história, tentando vender aquela ideia, né? A gente está dando exemplo de um casamento, né? Mas no momento tu quer vender que é um momento feliz, é uma venda. A gente está vendendo que aquilo ali é um sonho, está entregando um sonho. E às vezes tu tem que entregar esse sonho em 30 segundos, que é a dificuldade hoje do diretor. A gente tem roteiros que a gente precisa de um sentimento, a gente precisa de uma pausa dramática, só que a gente tem um texto de 35 segundos para caber em 30. Então, é treinar, é pegar esse material, treinar, batalhar. Já ensinei muita gente, vi muita gente começando do meu lado. Saulo foi um deles, que vocês acompanharam. O Saulo começou assim, a gente começou, eu e o Saulo, se ele tivesse até aí, a gente começou com uma brincadeira dentro da O2, pegamos 3 pessoas e a gente montou o mesmo filme. E impressionantemente, os 3 filmes eram completamente diferentes. Cada um tinha um caminho, cada um tinha uma ideia, cada um tinha uma visão, a gente não se falou, cada um numa ilha, tinha um prazo, a gente entregou e cada um tinha seu ver do filme. Então, o principal de tudo é treinar. Eu acho que todo mundo tem a chance de ir para qualquer lado, para qualquer ramo, todo mundo tem uma chance de ser colorista, todo mundo tem uma chance de ser editor, diretor, fotógrafo, é treinar, é querer, tem que querer. Hoje está muito fácil, né? Eu brinco que na minha geração filme, película, a gente não tinha YouTube, né? A gente não tinha como acesso às coisas, a gente não tinha acesso a uma palestra, a gente não tinha acesso a um curso gratuito, a gente não. Era tudo muito mais fechado, né? As pessoas não queriam te ensinar. A gente tinha que batalhar. E hoje todo mundo está aí aberto, querendo cada vez mais profissionais. Então é querer, só querer que tem chance. Boa! Então agora é com você, Gi. Comanda aí. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Primeiramente, obrigada, Alan. A aula foi sensacional. E, para demonstrar que ela foi sensacional, tem muitas perguntas. Então, pessoal, provavelmente não vai dar tempo de responder todas, pela quantidade, mas as que ficarem faltando, eu vou mandar para o Alan e ele vai respondendo depois. Depois eu mando lá no grupo, tá bom? Mas então a gente vai aqui na ordem. A primeira foi a do Gabriel, e eu acredito que a pergunta tenha sido para você, Alan.
E ele perguntou quais os critérios que você utiliza para selecionar os seus trabalhos. Depois de um tempo no mercado, o mercado te escolhe, infelizmente. As pessoas olham o meu repertório, elas sabem o caminho que eu vou seguir. Eles não olham, abrem hoje meu Instagram, eles abrem o Vimeo e eles te escolhem hoje. É complicado isso. O diretor ele tem uma visão já pronta do teu caminho. E não, é muito difícil. Às vezes cai para mim os filmes de depoimento. Cai, com certeza. Preciso que tu monte. A gente vai se virar, eu vou dar o meu melhor. Com certeza é um filme que eu não dou 100%, eu dou 200% para entender ele, que ele fique satisfatório. Mas é assim, o mercado vai te escolhendo. E a gente sabe onde a gente se dá bem. Beleza, perfeito. A próxima é da Raquel, e ela perguntou o seguinte: a gente pode considerar o montador como um segundo diretor? Tá? Mas sim, pela visão que ele te dá, sim, acho que ele pode te trazer sim uma visão, mas eu acho que o diretor é muito mais amplo. A área de direção não é mais sentar na ilha, receber o material pronto e montar. O diretor ele tem um processo todo antes, então não tem como dizer que ele mas eu posso dizer que sim, ele é um diretor de edição. Que hoje a gente tem montadores, a gente tem editores, a gente tem apertadores de botão. Então depende de onde tu quer se encaixar. Quer apertar botão, tu vai apertar botão. O diretor vai sentar do teu lado, ele vai montar o filme contigo. Quer ser um montador de verdade? Não, o montador ele vai trabalhar para ser um diretor de montagem. Então depende do caminho que tu quer seguir. Ó, só respondendo, eu fui editor antes de ser diretor e tem vários diretores que foram montadores aí. O Sérgio Glasberg, por exemplo, é um deles. Tem diversos diretores aí que começaram como montadores e editores. Beleza. A próxima é do Yuri, e ele perguntou o seguinte: como balancear essa nova visão do montador com a diretriz da PPM e daquilo que foi acertado com o cliente e a agência? Nossa primeira entrega é sempre o nosso sonho. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Nosso sonho de ver um filme lindo no ar. De tu poder postar esse filme, de tu ter esse filme no teu repertório. A nossa primeira entrega sempre é essa, com esses limites. Às vezes a gente bate na trave, às vezes o cliente se apaixona pela tua ideia. Mas isso já vem já desde a pré, né? A gente já está tudo trabalhado para isso dar certo. Então, hoje, para quem é videomaker, principalmente, tirando um pouco o fato da publicidade, né? É, ele vai dar o melhor, ele vai entregar uma visão que com certeza vai surpreender seu cliente. Então, é muito difícil hoje a gente dar essa errada, né? Porque já tem todo mundo já tem seus medos, já sabe como chegar no cliente, já sabe como apresentar, mas eu acho que sempre tem que arriscar. Então, é um risco. Se a gente fizer o que o cliente quer, a gente não vai nunca inovar nada, né? Para o cliente sempre quer a mesma coisa, vender o produto. Perfeito. O João tem uma perguntinha aqui meio longa, vou dar uma lida aqui. Para publicidade, a gente vê muitos montadores que são só montadores, não fazem finalização e não são editores. Para quem está começando, tem orçamentos pequenos, como que a gente encontra soluções para a gente atender mais etapas, como a montagem, sound design, enfim. Hoje já é o nosso outra parte, assim, que eu acho que o mercado exige, né? A gente ser multitarefa, né? Acho que o mercado hoje ele te tem essa exigência, dependendo de onde tu estiver, te exige, assim. Eu sou um cara que eu vim de várias etapas, né? Eu comecei, fiz todas as etapas que vocês podem imaginar, eu fiz, até assistência de direção, até direção eu fiz. Então, a gente se vira. O ideal é cada um ter a sua ordem, fazer a tua montagem, tu ter uma pessoa que finalize para ti, tu ter uma pessoa que faça a cor para ti, mas às vezes tu tem que fazer todas as partes. Daí, eu acho que hoje num método, eu fui muito tempo montador, para virar colorista eu fiz um longo caminho injusto, mas era o meu jeito de chegar no mercado, que era dar de graça uma cor para o diretor que montasse comigo. Depois eu só montava para o diretor que fizesse a cor comigo e depois comecei a vender separado. Mas eu acho que é tentar fazer essa união, tentar respeitar as etapas sozinho. Eu acho que é uma etapa que daí a gente tem que conseguir respeitar, né? É tu conseguir fazer o offline
com áudio já, né? O áudio é uma questão aí que falou que o áudio, como eu falei lá atrás, é essencial para qualquer filme. Para te entregar uma boa montagem, tu tem que ter uma noção boa de áudio, fazer esse equilíbrio, porque quanto mais pronto, mais tu agrada, né? Mas se tu conseguir fazer todas essas etapas, tem grande chance de dar certo. Hoje tem muita gente que faz todas essas etapas, né? Que vai lá, faz a sua montagem, bota seus efeitos, apresenta, faz a cor. Eu acho que só respeitar a ordem, assim, não tentar no meio da montagem começar a finalizar, aí depois tu bota o lettering, daí tu volta para tentar botar o áudio. Se tu criar a própria hierarquia tua, acho que tem grande chance de dar certo. Mas eu sou muito a favor de quem faz uma coisa só, infelizmente. Aqui só uma opinião minha em relação a esse assunto. Realmente, o ideal é você fazer uma coisa só, mas a gente sabe como é que é, ainda mais para quem está Sim. começando. O que eu falaria para você tentar é buscar uma especialização, fazer curso. Então, você é Uhum. montador, pô, vai fazer um curso lá de Color, vai buscar alguma informação de como é que mexer num software de áudio, né, para você equilibrar. Ah, vamos fazer uma limpeza aqui de ruído e tudo mais. Tenta se especializar também nessas outras áreas, assim, para você conseguir fazer essa entrega. E aí, depois, conforme você vai crescendo, você vai pegando mais mercado, aí você foca em alguma coisa, tá? Eu não diria para você sempre fazer tudo. Faz no início e depois se torne um especialista. Vê onde tu mais gosta de estar. É isso aí. Perfeito. Se eu puder contribuir com meus 2 centavos nessa conversa, eu acho que isso que a gente está construindo aqui no Claquete é exatamente isso, né, galera? A gente tem diversas aulas sobre diversos assuntos. Eu sei que todo mundo que está aqui tem a sua especialidade, né, a sua área, mas é muito interessante a gente acompanhar o processo inteiro e descobrir sobre outras áreas, né? Pode ser que a gente até descubra uma nova que a gente gosta mais do que a gente está atuando no momento, mas também é super importante saber sobre o processo inteiro. Então, nunca deixem de assistir as aulas só porque não era da área de vocês, tá bom? Minha dica. Super isso. É, E prometo para vocês que a gente vai ter cursos técnicos de todas as áreas nessa nova plataforma que a gente vai ter do Claquete. Vai ser uma plataforma tipo um Netflix da vida, ou um Casa do Saber, para quem conhece um pouco mais de curso. Você vai entrar nessa plataforma, continua tudo gratuito, e aí você vai ter cursos, as aulas lá de edição, aulas de color, aulas de algum software de áudio, por aí vai. Então a gente vai fornecer isso para vocês. exatamente. Obrigada, Rafa. Próxima pergunta aqui do Gabriel. Imagino que seja a pergunta para o Alan, mas se o Rafa quiser contribuir também. Ele perguntou qual foi o projeto de pós com mais tempo e quanto tempo você dedicou para ele. Vários projetos que a gente faz são longa-metragens, né? Eu tive uma experiência, foi ano passado, fiz um longa para Hollywood, tá ali no meu Instagram. A gente teve um mês de cor nesse trabalho. Acho que foi de ultimamente, assim, o trabalho mais longo são os longas. Fiz também um DVD, a gente faz séries. Às vezes as séries elas demoram um pouco mais, mas quando vem para cor, ela é um processo mais rápido, né? Normalmente a gente tem no máximo um mês para fazer. E publicidade, qual que é o mais longo que você fez? Ah, mais longo. Não seja assim. Depende do cliente, né? Depende da vontade dele, do carinho dele de alterar um filme. Quando que veicula de verdade. Então a gente tem esses pontos aí. A publicidade já teve É que filme que durou seis normalmente meses. quanto mais tempo tem, não é uma coisa boa, tá, gente? Não. O bom é filme curto, assim, ó. Você vai lá, grava, já tem 2 dias para editar. Esse é o bom. Tem vezes que o trabalho fica, e aí, nossa, aí leva tempo, hein? Esse não é o bom, tá? Então não é um sinônimo de quanto mais tempo para publicidade é melhor. Beleza. A gente tem uma pergunta aqui do Leandro agora. E ele falou o seguinte: existem casos em que a montagem é iniciada sem as trilhas sonoras e sound effects finais? Quando isso acontece, qual é o processo da montagem, já que isso influencia muito no ritmo de montagem? Não tem. Não existe montagem sem áudio. Aí a gente volta para Charlie Chaplin. Infelizmente, eu não consigo ver uma montagem sem ouvir o áudio. Porque é isso, é o sentimento, é a batida, é o corte, é o time, é tudo. O áudio é tudo para nós montar. E uma coisa que às vezes é muito engraçado, um filme bem montado, tu troca a trilha e ele funciona. Então, o áudio é tudo. Então, a gente precisa ter a primeira referência. Nem que seja uma referência. Tu busca na internet uma referência, um filme que tu gosta. Hoje em AI o pessoal tira a opção de qualquer filme. Tira, só fica com a trilha, só fica com o instrumento. Tem mil e uma coisas que já dá para fazer. Então, a trilha é essencial. Não tem como montar sem trilha. Não tem.
Perfeito. E aí, complementando essa pergunta, né, no caso de você precisar usar uma trilha branca, porque não tem a trilha final, da onde que você tira essa trilha branca? Que plataformas que dá para procurar isso? Infelizmente, eu não consigo dizer para vocês. Eu vi muito raros jogos para mim que não vem com trilha. Não faço mesmo. Não é muito do meu mercado, assim, mas eu sei que tem muito site que já tem hoje trilha branca. Muitos, muitos, muitos. Gratuitas para usar em qualquer tipo de publicidade nenhum. Isso... Que hoje também com o IA, né? Você clica lá, digita, tem um monte de site que já faz a trilha para ti, né? Agora tá estamos mudando todo esse caminho. Mas é muito possível. Eu vou perguntar aqui para algum amigo de produtora de áudio, vou responder essa. Eu também não sei. Lá no O começo. Jungle, né? Acho que a Audio Oi? Jungle tem. Audio Jungle. Então, Sabe quando antes me vem na tinha um mente aquele site áudio lá. passando assim a trilha? Audio Jungle. É, eu não lembro agora, tá? Mas eu vou buscar e mando para vocês lá. A gente manda no grupo lá, quais sites tem ali. Ah, legal que o pessoal também fala algumas coisas aqui no chat, gente. Às vezes vocês vão mesmo vocês respondendo, então é legal também dar uma olhada no chat. Eu vi que Conspira o outro WhatsApp. Rafa mandou algumas plataformas aqui, então legal também dar essa olhadinha. É um assunto ali É... que ele comentou ali, o Yuri comentou que o meu medo do Da Vinci é esse, quando ele vira um canivete suíço. Por experiência de muitos anos, todos os programas que começaram a fazer muita coisa, eles estragaram e a gente teve que sair fora deles. Todos. Não teve um que se salvou. A respeito da Conspira, sim, a Conspira, principalmente, não sei agora, na minha época, não era 100% AVG ainda. A gente usava na época, faz muitos anos que eu trabalhei na Conspira do Rio, eles usavam só para projetos como longa e documentário o AVG, mas eu já não posso dizer, mas eles usam sim. O pessoal Lá eles usam muito com série, cara. Seriado com também. série, né? Série longa eles usam, o Saulo é um que é apaixonado, Lucas Gonzaga. Perfeito. Eu vou até dar uma inseridinha aqui numa pergunta que foi feita um pouco depois, mas tem a ver com o que você mencionou de IA. O Rodrigo perguntou como que essa chegada da inteligência artificial pode afetar ou tirar o trabalho do colorista. Como que você acha que funciona isso? O assunto que eu tive hoje foi sobre isso. Eu acho que todo mundo tem que aceitar. É uma coisa que não vai sumir do mercado. É um pensamento meu, tá? Não tendo, confesso que eu sou pouco usuário ainda. Até a gente vai ficando um pouquinho mais para trás, né? A gente vai ficando um pouquinho mais careta das coisas, mas eu acho que como eu passei para mim, eu estou levando o IA como a troca que a gente teve nos anos 2000, se não me falha a memória, que a gente começou a aceitar que a película ia sair do mercado. Eu acho que todo mundo que negou isso quebrou. Saiu do mercado, ficou defasado e deu uma perda para o digital, né? Quando veio a 5D, acho que foi a 5D uma das primeiras, a gente começou a receber as mini DV, a gente começou a usar as Betacam, e eu acho que as pessoas que começarem a negar que a inteligência artificial vem para somar, não sei se para dominar, não consigo dizer isso ainda, mas se a gente não entender que ela já começou a vir para nos somar, nos ajudar, ajudar a criar, ajudar a usar uma trilha, ajudar a criar uma locução, ajudar a criar nosso audioguia, ajudar em mil e uma coisas, a gente vai ficar para trás. Então, eu sou uma pessoa que hoje com um fluxo, graças a Deus, eu tenho um fluxo muito grande, eu comecei a me cercar de pessoas ao meu redor, trazer pessoas para perto, trazer assistente, trazer pessoas para o meu lado que estão aprendendo essa técnica para já me ajudar a evoluir. Mas eu acho que é fundamental aprender. Hoje não, a gente podia dizer isso há um ano atrás. Hoje a gente tem que dizer, aceite que dói menos. Perfeito, Alan. O Gabriel perguntou o seguinte: até onde a gente pode defender uma montagem? E será que existe um editor's cut? Né? A gente falou do director's cut. Existe isso? Existe. Existe, mas às vezes quando a gente chega nesse ponto falar por mim, tá? Por mim mesmo. O Rafa já até ri. Chega num ponto que o teu primeiro corte é o teu. Tu vai apresentar para o diretor. Eu acho que começa a chegar o diretor, ele começa a evoluir o teu corte. E tu tem que ter, primeiro de tudo, eu acho que para um bom profissional não é um desapego, mas tu tem que entender que às vezes uma nova visão pode ser melhor que a tua. Tu tem que entender que o trabalho do outro pode ser melhor que o teu. Então, é aceitar às vezes e tentar ver de uma maneira que, pô, o cliente resolveu. Eu tenho um caso com o Rafa, que, de
trabalho, que a gente saiu para almoçar, a gente discutiu antes, eu falei para ele, eu não vou mexer, nós vamos apresentar assim, a gente saiu para almoçar, e ele falou, cara, mexe para mim, mexe. Eu falei, cara, eu não vou mexer, mas esses filmes nossos do madrugadão da vida, a gente mexeu no filme, o filme melhorou, eu fiquei quieto, não dei braço para você, não dei. E chegou a agência e resolveu o filme para nós. E os dois se olhou e falou assim, caramba, tinha o final, a gente conseguiu resolver o início, a agência chegou e resolveu, É só o que da, depois é da da reunião a gente, insônia? É o da insônia, insônia? chegou o diretor de criação e resolveu com a gente, os dois olharam, o bom é isso. Então, eu acho que a vantagem hoje é humildade. Humildade é base desse mercado, é ser humilde. A gente tem que aceitar que às vezes as pessoas sabem muito mais que a gente, tem pessoas muito melhor que a gente, tem pessoas muito a nos ensinar, mais nova, mais velha, da nossa idade, que trabalhou com a gente, que não trabalhou, que vai trabalhar. Então, tudo é aprendizado, é um mercado que tu aprende todo dia. Eu acho que assim, a dica que eu daria é toma um pouco de cuidado se você não está muito preso na sua ideia do filme. Às vezes você está tão apaixonado pelo aquele filme que você tão preso que você não consegue ver, né? Aí isso já aconteceu, realmente. A gente ficou lá montando, lá fazendo várias opções. Chegou o criativo da agência, ele fez e ficou maravilhoso o filme. É um filme que, pô, foi um dos primeiros filmes que a gente ganhou prêmio, inclusive, né? Um baita filme incrível, né? Então, pô, bem legal. Eu postei o prêmio de edição, tá? Confesso. Oi? E eu postei o prêmio de edição, confesso. Ah, boa. Ele resolveu. Perfeito. Próxima. Falando um pouco sobre aprender também, o Yuri perguntou se você tem alguns livros que você poderia indicar que são de colorização. Hoje tem bastante canal legal no YouTube. Tem umas que até o nome é da Vinci Resolve. Tem um rapaz em São Paulo que ele dá curso. Eu acho que o Marcelo é o nome dele, se não me engano. Eu nunca fiz o curso. É A o própria Marcelo. gente Isso que aí. hoje está aqui em Florianópolis dando curso com o Cristiano Moura, que é um dos melhores cursos que tem, ele é gratuito, para quem não quiser gastar. É um curso muito didático, muito bom. Eu vi esse curso ano passado, eu aprendi coisas, confesso. De livros aí já tem gente nos mostrando um livro bom aí de cor. Eu gosto muito de referência, né? Eu sou um cara apaixonado por ver filme, eu amo filmes, então acho que a gente tem que parar e às vezes a gente muito para hoje para assistir um filme, mas às vezes tu tem que assistir a segunda vez vendo o que te importa, que é cor, como essa cor pula, como essa cor corta, por que que ele fez essa cor, e daí tu começa a raciocinar e a gente que está no mercado, todo mundo que está aí, está no mercado, a gente não assiste TV como uma pessoa normal assiste, a gente não vai no cinema como uma pessoa normal vai no cinema, a gente é apegado, o Rafa deve ver direção, mais direção, ele deve ver, pô, eu gosto de ir no cinema e falo, porra, que montagem animal. Aí tem gente que fala, ah, mas para mim, pô, não, cara, então, acho que uma das melhores coisas para aprender é ver muito, ver. Eu sou um cara, o Rafa sabe, assim, eu sou um cara de referência, assim, eu amo ver filme, eu amo estar conectado, eu amo estar olhando o filme do um, filme do outro. A gente às vezes fala mal, às vezes fala bem, a gente tem que também aceitar o trabalho do outro. Perfeito. Mais uma pergunta aqui do Ô, Leandro Gia, dessa vez. vai Opa, fazer pergunta online aí hoje? oi? O pessoal não vai fazer levantar a mãozinha e fazer pergunta ao vivo? Ah, ninguém levantou a mãozinha. Se alguém quiser levantar a É, só mão. avisar o pessoal, quem quiser fazer pergunta ao vivo aí, levanta a mão aí. Gente, vocês podem abrir o microfone também, quem quiser falar diretamente com os nossos É, convidados. mas levanta a mãozinha só para ficar organizado aí, Isso, né? isso, é. Eu só queria falar, o negócio do livro, vídeos são muito legais e tal, mas eu só queria indicar esse livro aqui, que eu estudei ele na faculdade, né? Então é Psicologia das Cores. Porque senão a gente vai ficar fazendo cor de filme por fazer cor de filme. Você estava explicando ali, eu quero um tom de dia, um tom de noite, o que que isso influencia na emoção do filme? Então, se Isso. montagem e colorização, a gente está falando de emoção, acho que é importante também a gente pegar um pouco na teoria aí da psicologia das cores, né? Importante. Entender o porquê, né? Alan, eu acho que eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é muito legal ver essa parte que você comentou da humildade, porque aqui a gente resolve muitas coisas assim. E às vezes a gente fica se perguntando como que é no eixo Rio-São Paulo, né? Como que funciona se você tem que entregar e não pode ter erro, ou se você tem essa liberdade de conversar,
de alinhar, de às vezes até ver com o diretor, ver com quem planejou aquilo ali, qual que é a ideia, diretor de criação. Então é muito bom saber disso, porque deixa dá clareza nas ideias assim de como que são feitos os trabalhos, né, os maiores trabalhos que é no eixo aí. Nem tudo são flores. Todos temos os mesmos problemas, independente do tamanho do nosso trabalho. Todos temos os mesmos desafios, todos temos a mesma boa vontade e todo filme tem o mesmo valor, independente do tamanho. Eu acho que o que importa é o que nós estamos entregando, o que o profissional está entregando, não o preço que custou. Perfeito. Próximo. Vou aproveitar que o Joe levantou a mãozinha. Pode falar, Joe. Opa, obrigado, Alan, pela aula ali, baita aula. É, eu queria saber qual é a relação do colorista com o CGI, com pós-produção. Porque, tipo assim, já aconteceu de eu fazer um CGI de partícula para um filme do Bom Ar. Aí, quando chegou na versão final, tinha cagado tudo, as cores. Tava um negócio meio que apagado, ficou horrível. No CGI tava bonitinho, sabe? Então eu queria saber como é que funciona essa relação. Tá? Normalmente, como é que a gente faz aqui? Como a pós ela tem que trabalhar, no caso seja a pós para nós, ela tem que trabalhar, a gente faz a cor, a pós recebe todo o material e a gente faz a cor em paralelo. Após, quando ela vai trabalhando, a gente pega, exporta esse material para após fazer a composição. Porque o que acontece muito pode ser esse caso, né? Você fez todo o teu efeito, a gente está com uma cena muito flat. E a gente coloca Sim, a cor e vai sumir esse efeito. Então, sim. normalmente, a gente tem uma pessoa que faz essa composição e quem faz a composição para nós é a pós. Ah, Alguns sim, deles vêm para o colorista sim, vem o alfa, dependendo do trabalho, dependendo da complexibilidade, vem. A gente tenta equilibrar isso já dentro do DaVinci, mas normalmente quem faz mesmo para nós é a pós em cima da cor. Tanto que ah, muitas sim, vezes, várias coisas a gente prefere que sejam feitas em cima do color. Se tem passagem, se tem algum tipo de efeito, já limpezas não. Limpezas a gente gosta que seja feita na bruta, porque ele precisa do material, eu preciso do material e às vezes a cor muda. Ele vai lá, faz a sim, limpeza e a cor tem que refazer duas, três vezes. Mas quando é alguma coisa de composição, é sempre legal fazer já em cima da cor, até para te ter um resultado legal e sim, ter essa harmonia da pós com a cor. sim. É, desse job nós recebeu só o plate sem cor, né? Aí nós fui por cima ali, aí depois eles acertaram lá na, lá na colo, composição, aí ficou uma bosta. Tanto que eu postei a versão que eu fiz. Postei nem a versão final do job, entendeu? Mas tá bom, muito obrigado aí, viu? Bora que o próximo vai dar certo. Mais um, bora. Beleza. Próxima pergunta aqui do Leandro. E ele perguntou quais são as maiores diferenças no color de filmes que têm versões para as redes sociais e os filmes que vão para a TV, por exemplo. Hoje em dia nenhuma. Para mim é o mesmo color, a mesma entrega. Beleza. E já escalando aqui na pergunta aí do Yuri, ele perguntou qual que é o seu Node Tree padrão. Qual? Desculpa. Pode repetir, por favor, tu falhou bem na hora. Opa, É um Node tree mesmo, assim, tipo, qual a sua sequência? Você equaliza luz, você equaliza cor, ou você... Primeiro, cara, raramente a gente coloca um LUT. Primeiro de tudo é isso. O LUT ali até foi coincidência a gente colocar o LUT porque o fotógrafo já me falou que para ele o REC 709 era o caminho. Mas dependendo da onde a gente vai, se a gente está muito subexposto, eu não posso botar um LUT em cima para a gente não deteriorar essa cena. Acho que a primeira coisa é a gente equilibrar a luz. Equilibrou a luz, primeiro node, a gente vai fazer levels, eu subo levels, chego até onde eu imagino no filme. Normalmente, hoje é difícil a gente chegar no zero, a gente para no 100 e a gente vê contraste. Chegou nisso, a gente equaliza as médias. A gente tenta deixar um vetor, hoje normalmente ele meio que, como é que eu vou falar? Eu tenho vetor, eu deixo ele normalmente padrão ele para mim, tanto no máximo e o meio, as nossas médias no centro. Depois disso, a gente vem para um trabalho de equilíbrio de cor, que seria o quê? A gente fazer um balanço de cor, a gente deixar nosso vermelho
vermelho, o verde e o azul, a gente tentar equilibrar nesse vetor que eles tenham mais ou menos uma linha, para a gente daí sim a gente começar a fazer o look. Porque hoje a gente está numa geração que a gente já está no famoso, a gente voltou um pouco, né? A gente pegou uma época que os filmes eram pintados, a gente começou a brincar nisso, né? Rafa, temos alguns aí que era pintado. Hoje não, hoje o preto é preto, o branco é branco e vai ter um tom nesse filme. Então, normalmente é esse caminho que a gente faz. Depois disso, a gente começa a fazer o look. Primeiro a gente equilibra a cena, equilibra todo. E depois de um tempo, eu brinco que o colorista vai ficando safado, né? Antigamente, eu pegava o filme inteiro, eu fazia ele todo, deixava todo ele equilibrado, para mim, todo dentro do vetor. Eu faço isso, assim, normalmente quando eu faço, assim, para o pessoal, assim, que às vezes vem gente aqui para dar uma olhada, é para ele entender como eu faço. Eu tiro até a cena, eu equilibro todo ele dentro do vetor e olho só depois. Para as pessoas entenderem que o vetor manda na cena, que não é só o olho. Que o olho ele é mais difícil de ser treinado, mas o vetor não mente. Então, às vezes, a gente até brinca, né? Eu mando o corpo, dá um exemplo, mando pro Rafa. Pô, cara, esse filme tá todo enterrado. Aí eu mando uma foto do vetor para ele. Pô, tava abaixo, tô dando exemplo, né? Tava abaixo a luz do meu celular. Então, a gente já tem esse, o vetor como uma referência total. Maravilha, pessoal. Como foi um sucesso de perguntas essa aula. A Gi vai separar ali as perguntas que não foram respondidas e vai mandar para o Alan. O Alan responde para a gente compartilha no grupo. Quero agradecer a todos aí. Chegou ao final da nossa aula. Muito obrigado, Alan, pela Obrigado aí parceria de tantos anos aí, por essa aula maravilhosa. E vamos encerrar como se encerra todos os sets com uma salva de palmas. Valeu, pessoal! Boa noite, gente. Ainda quem não fez a inscrição no workshop, corre lá, hein? Vai acabar as vagas. Valeu, pessoal. Então, quem Obrigado, for pessoal. sábado, a gente se vê sábado. E quem não for, a gente se encontra aí na quinta que vem. Valeu!